Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da derrota do Furacão para o Fluminense no Maracanã em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar de tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar da derrota do Atlético Paranaense para o Fluminense no Maracanã pelo placar de 2-0. Essa partida que acabou revelando alguns problemas da equipe comandada pelo técnico Paulo Turra. Por sinal, Paulo Turra que optou por entrar com um time misto lá no Rio de Janeiro na tarde desse sábado. O Atlético foi a campo com Bento, Madison, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Pedrinho, Fernandinho e Eric, Léo Cittadini substituindo o Christian, e na frente, trio de ataque inédito, Thiago Andrade, Pablo e Tomás Coelho. Na primeira etapa, a gente viu realmente que houve um erro de avaliação da comissão técnica sobre a estratégia escolhida para essa partida. Em se tratando de uma equipe comandada pelo Fernando Diniz, e especialmente em se tratando de uma equipe comandada pelo Fernando Diniz jogando em casa, era muito evidente que o Fluminense teria a maior parte da posse de bola. Isso acho que teria pouca coisa que a gente poderia fazer, especialmente considerando a escolha de poupar alguns jogadores lá no Maracanã. Porém, a partir do momento que você entende isso, você tem duas alternativas sobre como controlar esse jogo. A primeira é realmente fazendo uma marcação muito ferrenha, dificultando muito a vida do Fluminense e tentando impedir que eles criem chances para abrir o placar, desculpem. Isso foi o que o Turra escolheu. Não à toa a gente viu o Atlético com três meio-campistas, três volantes no meio de campo. E isso aconteceu majoritariamente porque o Turra queria aumentar o poder de marcação do Atlético no setor, aumentar a capacidade do Atlético de fazer pressão no setor, principalmente porque é onde o Fluminense procura ter sempre superioridade. Porém, a gente viu um Atlético que nem conseguiu conter o Fluminense e nem conseguiu contra-atacar. Foram pouquíssimas as escapadas do Atlético no primeiro tempo e a grande maioria delas absolutamente improdutiva. A gente não viu o Atlético construindo para merecer pelo menos um gol. E do outro lado, a gente viu um Fluminense que justamente pela escolha do Atlético tinha muita facilidade para sair com a bola desde a defesa, que é uma premissa do jogo do Diniz. Isso passa muito pela escolha do Turra de não fazer pressão, de marcar com bloco médio baixo, né, sempre do meio de campo para trás. O Fluminense construía desde o campo de defesa, sempre com 3 ou 4 alternativas de passe para o jogador que tinha bola. O Atlético tinha muita dificuldade para impedir essas trocas de passe, e nisso o Fluminense criava volume de jogo, e criando volume de jogo, eventualmente foi encontrando situações para concluir contra o gol do Bento. Bento que fez algumas boas defesas, mas que não teve a menor possibilidade de reação quando o Fluminense abre o placar em um chute da intermediária que desvia no volante Eric, matando o goleiro do Furacão. E o primeiro tempo, basicamente, o que a gente viu foi essa dinâmica. O Turra escolhendo ter um time extremamente defensivo, não conseguindo contra-atacar e nem controlar o Fluminense, anular o ataque do Fluminense. Na segunda etapa, com as substituições, durante o primeiro tempo a gente teve a entrada do Hugo Moura no lugar do Léo Cittadini, o Turra apostando dobrado no aumento da capacidade de marcação. Mas no intervalo, com as saídas de Fernandinho e de... Vamos conferir aqui para não falar nenhuma bobagem. Saíram Fernandinho e Thiago Andrade para as entradas de Vitor Bueno e Rômulo. O Atlético ganha um pouco de criatividade no meio de campo com a entrada do Vitor Bueno. E por mais que o Atlético não tenha sido brilhante na segunda etapa, inclusive passou bastante longe disso, pelo menos a gente tinha um elemento criativo que em alguns momentos conseguia fazer a bola sair com qualidade das zonas de pressão do Fluminense. Então o Atlético começa a encontrar algumas alternativas de jogo. E a gente viu, durante o segundo tempo, saindo um pouco da nossa linha cronológica para destacar esse ponto específico,
O Vitor Bueno sendo o elemento do jogo do Atlético que mais encontrou soluções para criar jogadas de perigo. Caso, inclusive, daquele lançamento bonito que ele acerta para que o Maddison chegue cabeceando e acaba mandando a bola para fora. Uma outra boa jogada de ultrapassagem pelo Maddison do lado direito, onde ele encontra o jogador, o lateral, entrando na área do Fluminense por fora, e ele bota a bola entre o zagueiro e o lateral para que o Maddison chegue em condição de jogar a bola para o meio da área. Então o Vitor Bueno foi um elemento importante na melhora que o Atlético teve no segundo tempo, juntamente com o fato de que o Atlético sobe um pouco as suas linhas e tenta pressionar um pouco mais, incomodar um pouco mais a saída de bola do Fluminense. Isso é fundamental. Ao longo dos últimos anos a gente viu, principalmente em jogos importantes, que os times que conseguiram levar vantagem sobre os times do Diniz, não necessariamente o Fluminense, foram aqueles que souberam apostar numa pressão agressiva no campo de ataque, em busca aí da recuperação da bola para acelerar em direção ao gol. O Fluminense, da mesma maneira que o Santos do Diniz, o São Paulo do Diniz, o próprio Fluminense anterior do Diniz, da passagem anterior do Diniz, ele força a saída por baixo. Então, se você fizer uma pressão, e uma pressão com qualidade, é possível que ao longo do jogo você recupere algumas bolas em zonas perigosas. E aí você consegue, a partir desse momento, criar alguma situação interessante. O Atlético sobe um pouco as linhas, aumenta a sua capacidade de fazer pressão, mas muito longe de sufocar. Porque a gente viu realmente o Atlético avançando um pouco, sendo um pouco mais corajoso, até porque naquele momento o Atlético já estava em desvantagem no marcador. E aí, nessa dinâmica, na sequência, o Turra saca o Eric, que não vinha fazendo um bom jogo, e forma o meio de campo com mais um jogador criativo, que foi o Christian, que entrou e teve alguns bons lances também, embora também não tenha sido nenhum craque no jogo de hoje, mas é um jogador que eu gosto. E no final, de maneira até bastante surpreendente, ele saca o Coelho para a entrada do Vitor Roque, trabalhando aí com o Pablo um pouco mais aberto, o Roque mais centralizado, mas o Atlético, honestamente, de um modo geral, não fez por merecer um resultado melhor do que esse. Acho que lições precisam ser tiradas do jogo de hoje. O Atlético ele não tem, pelo menos na minha avaliação, se você tem uma opinião diferente, não tem problema, deixa aí nos comentários, a gente troca uma ideia sem problema nenhum. O Atlético não tem um sistema defensivo confiável o suficiente para fazer um jogo tão recuado como se propôs a fazer hoje. O Atlético precisa buscar um pouquinho mais de equilíbrio, e esse um pouquinho mais de equilíbrio passa por você ter uma postura menos passiva e por você ter alternativas para assustar o time adversário para que ele não se sinta confortável e se estabeleça no seu campo. O Atlético realmente precisa melhorar para poder enfrentar adversários como esse ao longo da temporada, principalmente nas principais competições. E aí, fazendo uma meia-culpa, não querendo transformar o Turra no técnico mais incompetente da história do Atlético, a gente sabe que hoje o Atlético teve um time misto, sem dois elementos importantíssimos, que são o Vitor Roque e o Davi Terans no sistema ofensivo, com um Fernandinho que me parece sentiu a sequência de jogos, e enfrentando um time que é muito qualificado, um dos bons times do futebol brasileiro hoje, que tem um jogo muito consolidado, um trabalho técnico de longo prazo, e acho que, honestamente, dos 19 times que visitarão o Fluminense no Maracanã, é muito provável que 10, 12, 14 saiam de lá derrotados. Então, uma derrota para o Fluminense do Rio não é algo que eu pretenda transformar em um cavalo de batalha aqui contra o Turra. Mais importante do que perder ou ganhar esse jogo de hoje, e lá, evidentemente, que eu gostaria que o Atlético tivesse ganhado, acho que é importante que lições sejam tiradas e apreendidas a partir daquilo que a gente viu principalmente no primeiro tempo. O Atlético não tem no elenco as peças necessárias para fazer um jogo tão restrito como fez nos primeiros 45 minutos. Acabou permitindo uma dinâmica muito favorável ao Fluminense e acabou pagando caro por isso na forma aí de um gol marcado foi pelo Lima, né? Deixa eu até confirmar aqui, eu não gosto de passar informação errada, foi pelo Lima. No segundo tempo, a gente viu o Atlético sofrendo um gol numa jogada de bola parada do Nino. Acho que quem abandona a marcação é o Vitor Bueno, a marcação do Atlético a gente sabe que é individual. Mas, repito, não acho que seja um resultado que a gente precise transformar em algo tenebroso. O mais importante do que vencer hoje será fazer uma boa partida e assegurar a classificação para a quarta fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil,
na Arena da Baixada na próxima terça-feira contra o CRB. Então, no meu ponto de vista, fez sentido a opção de poupar alguns jogadores. Espero que o Atlético entre em campo mais fresco fisicamente na terça, consiga fazer um jogo melhor do que a gente viu hoje com os seus principais jogadores e vencer bem o CRB, tanto para conquistar a vaga na próxima fase, que é importante tanto a nível esportivo quanto a nível financeiro, e agora também importante para recuperar um pouco do moral do time, que hoje realmente foi muito mal. Turra tem que dar uma resposta. Se for o caso, amanhã a gente vai comentar aí detalhes da coletiva. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal de Palavra de Atleticano, até porque eu acabei deixando vocês sem vídeo na quinta e na sexta, por conta de alguns compromissos da minha vida pessoal. Mas a gente então volta a falar amanhã. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.